Olá! Nós vamos analisar agora uma redação nota 1000 e perceber quais foram os aspectos que fizeram com que esse texto obtivesse a nota máxima. A redação que vai ser utilizada como base para essa análise foi retirada do próprio site do Enem. Ela foi produzida pelo candidato Danilo Marinho Pereira, de Belém, no Pará, na edição de 2012, quando o tema proposto foi Movimento Imigratório para o Brasil no século XXI. Imigração no século XXI, sinônimo de desenvolvimento. Diferentemente do que ocorreu em séculos passados durante o processo de colonização, o Brasil no século XXI destaca-se no cenário mundial por atuar como área de atração populacional. Tal interesse pela residência no país é resultado de sucessivas conquistas, as quais foram benéficas para o reconhecimento da nação pelo mundo. Nesse cenário, as políticas relacionadas ao desenvolvimento expressivo devem ser prosseguidas, na tentativa de tornar a migração um fator positivo e proporcionar a diversidade. Muito bem. Observe que já no título da redação, o autor nos fornece uma pista de qual será o posicionamento defendido ao longo do texto. Ao afirmar que a imigração é sinônimo de desenvolvimento, ele já deixa claro para o leitor a sua visão positiva em relação a esse fenômeno. Então, já no início do primeiro parágrafo, o autor revela a sua tese, assim como deve ser feito, na qual ele mostra a visão positiva que tem em relação ao Brasil e à imigração. Já na sequência, o autor apresenta, de modo sucinto, os argumentos que justificam e comprovam a sua tese, sendo eles a diversidade populacional e o desenvolvimento gerados pela imigração. Ainda nesse parágrafo, mais ao final, é apresentada bem resumidamente uma proposta de intervenção nesse fenômeno, assim como exige o modelo de redação do Enem. De acordo com o autor, o Brasil deve continuar investindo em políticas de desenvolvimento social para que o país receba ainda mais imigrantes e, consequentemente, isso gere mais desenvolvimento para a nossa sociedade. O movimento migratório para o Brasil apresenta como um dos fatores motivadores a maior estabilidade política alcançada. Diante de um cenário mundial de crises, conflitos e desequilíbrios, vários indivíduos de diversas partes do mundo buscam se instalar no país a fim de ter acesso a condições mais dignificáveis de vida. Um dos grandes responsáveis por esse cenário é o papel de liderança e representatividade que o Brasil assume em órgãos como o Mercosul, o FMI e a ONU. Como pudemos observar, nessa primeira parte do desenvolvimento, o autor reforça e fundamenta a tese de que o Brasil vivia um excelente momento internacional. É esse o ponto de vista que ele defende e incentiva. Observe que no final deste primeiro parágrafo, o autor cita órgãos internacionais como o Mercosul, o FMI e a ONU. Isso faz com que o seu texto adquira muito mais credibilidade, uma vez que esses órgãos são referência para a economia e para o desenvolvimento humano. Outro fator relacionado à imigração para o país envolve aspectos sociais. A educação e a saúde são elementos fundamentais nesse processo. Por meio delas, os índices de pobreza e analfabetismo reduzem e grande parte da população tem acesso à estabilidade financeira e qualidade de vida. A partir disso, o Brasil adquire estabilidade social e inverte o papel de fornecedor de profissionais qualificados, os quais procuravam centros de poder como a Europa e os Estados Unidos. Na segunda parte do desenvolvimento, há a expansão dos argumentos de diversidade populacional e desenvolvimento social, e para isso o autor cita a educação, a saúde e o fornecimento de mão de obra qualificada. Isso quer dizer que, além da diversidade cultural gerada pela chegada desses imigrantes, eles também contribuem para o desenvolvimento de todas essas áreas. Importantíssimo perceber que no início desse parágrafo, o autor utilizou a expressão outro fator, ou seja, no parágrafo anterior ele já havia falado sobre determinadas coisas e agora nesse parágrafo ele vai acrescentar outras informações. Daí a necessidade de um novo parágrafo e também da utilização dessa expressão.
Ele utiliza também as expressões por meio de e a partir de, que auxiliam a progressão e a coesão textuais. Diante do cenário benéfico e atrativo no qual o Brasil se encontra, é necessário que a continuidade e a qualidade das políticas que promovem a imigração positiva sejam prosseguidas. Isso pode ser feito por meio de investimentos em setores como a educação e a saúde, assim como a criação de órgãos que proporcionem o controle da entrada de imigrantes e que deem assistência a esses. Feito isso, a diversidade populacional e o desenvolvimento serão promovidos. Para iniciar a conclusão do seu texto, o autor emprega a expressão diante de, para fazer referência a tudo o que já foi exposto nos outros parágrafos, e afirma a tese de que o Brasil era, naquele momento, um país atrativo, e propõe que o governo continue promovendo essas políticas de incentivo à imigração. Nós temos aí a transcrição da folha com a proposta de redação do ano de 2012. Nela, nós podemos observar, além de orientações gerais para os candidatos, 3 textos que são chamados de textos motivadores, retirados sempre de fontes confiáveis. O primeiro, extraído ali do site do Museu da Imigração, o segundo, da Polícia Federal, e o terceiro, do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. É muito importante que os candidatos leiam atentamente cada um desses textos, não só os verbais, como também as imagens, mapas e eventuais gráficos que possam aparecer, para que ele possa extrair informações, relacioná-las e utilizar como subsídio para a elaboração do seu próprio texto. Temos também a transcrição da íntegra do texto produzido pelo candidato Danilo Marinho Pereira. Observe que é um modelo bastante parecido com aquele que nós já havíamos visto, uma redação estruturada em 4 parágrafos, sendo o primeiro a introdução, os 2 do meio reservados para o desenvolvimento dos argumentos e o último destinado à conclusão do texto. É um modelo bastante simples, porém muito eficaz, inclusive tendo obtido a nota máxima do exame. Bom, nesse final eu sugiro alguns exercícios práticos para aqueles que queiram fixar um pouco melhor os conteúdos abordados ao longo desse vídeo. Espero que tenha sido proveitoso para todos e muito obrigado.